Imagina só esse cenário. O relógio tá lá marcando 10 segundos. Uma eternidade no esporte, né? Exato, mas ao mesmo tempo um piscar de olhos. O placar tá empatado no jogo mais importante do ano, e a decisão que precisa ser tomada ali naquele instante envolve cruzar uma dúzia de variáveis estatísticas super complexas. E a pressão é brutal. Nossa, nem me fale. Porque assim, se o cálculo for perfeito, o campeonato está garantido. Mas se rolar uma falha na interpretação daqueles números, o resultado é a derrota e, bom, muito provavelmente o julgamento impiedoso de milhões de pessoas na manhã seguinte. E sabe, o que você está descrevendo não é um laboratório de testes aeronáuticos nem nada do tipo. Essa é a realidade nua e crua da lateral de um campo hoje em dia ou de um banco de reservas moderno. É assustador. Demais a velocidade com que a informação precisa ser processada atualmente, transformou o ambiente esportivo numa verdadeira panela de pressão computacional. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje se apoia numa pilha de relatórios e artigos bem densos sobre o impacto da análise de dados no campo de jogo, o famoso Analytics. Um tema fascinante, aliás. Com certeza. A nossa missão aqui hoje é desconstruir como esses modelos preditivos, essas montanhas de dados, saíram lá dos servidores silenciosos e meio que colidiram de frente com o caos do mundo real. Sim, a teoria encontrando a prática. Isso. Nós vamos explorar como a intuição humana luta de verdade para conseguir acompanhar planilhas que mudam a cada fração de segundo. Bom, o cerne dessa discussão toda está em observar um mecanismo por trás dos números, sabe? A análise de dados não está só sugerindo novas táticas, ela reescreve a própria arquitetura das decisões. Como assim arquitetura? É que, para entender o peso desse estresse cognitivo que cai sobre quem está comandando o jogo ali na beira do campo, a gente precisa olhar para como a matemática alterou fundamentalmente o conceito de risco e recompensa nas últimas décadas. Ah, faz sentido. E lendo o material, acho que o lugar mais claro para a gente ver essa arquitetura sendo demolida e reconstruída é no futebol americano, né? Feito. É o melhor exemplo. Porque, historicamente, se um time enfrentava uma quarta descida ali no meio do campo, isso acionava um reflexo automático no técnico. O punch. O famoso chute de devolução. Exato. Era a sabedoria convencional, tipo a jogada segura que protegia o emprego de quem estava no comando. Mas aí os dados entraram em campo e simplesmente rasgaram esse manual. Rasgaram sem dó. E rasgaram através de um conceito chamado pontos esperados adicionados, ou EPA na sigla em inglês. E como isso funciona na prática? Então, os modelos começaram a calcular o valor exato de cada posição no campo, sempre em relação à probabilidade de marcar pontos naquela campanha específica. E o que a matemática pura revelou é que abdicar da posse de bola voluntariamente através de um punch no meio do campo, na verdade resulta numa expectativa de pontos negativa a longo prazo. Caramba, então o seguro é na verdade o arriscado. Matematicamente, sim. A probabilidade de converter uma quarta descida curta e manter o ataque vivo gera um ganho estatístico que supera muito o suposto benefício de recuar o ataque adversário em, sei lá, 30 jardas. E isso faz todo sentido quando a gente olha para esportes de eliminação, né, com posse finita. E pelo que vi nas fontes, essa mesma revolução varreu o beisebol e o softball. A morte do chamado small ball. Isso. O uso constante do bunt, que é aquela rebatida curtinha de sacrifício, e os roubos de base indiscriminados, tudo isso despencou. A lógica por trás disso, lendo os nossos materiais, parece se resumir a uma regra de ouro: não desperdice um recurso escasso. Exatamente. Pensa bem, num jogo de beisebol, você tem apenas 27 eliminações disponíveis. É o seu recurso mais valioso. Entregar uma eliminação de graça só para avançar um corredor destrói o que os analistas chamam de matriz de expectativa de corridas. Essa matriz é um negócio impressionante, eu fiquei super curiosa lendo sobre isso. É fascinante mesmo. A mecânica dela é a seguinte: ela calcula a média histórica de corridas marcadas em cada uma das 24 situações possíveis num inning. Sabe,
cruzando as bases ocupadas e o número de eliminações. E o que ela prova? Os modelos provaram por A mais B que a expectativa de corridas com um homem na primeira base e nenhuma eliminação é, quantitativamente falando, maior do que a expectativa com um homem na segunda base e uma eliminação. Ou seja, o bunch não faz sentido. Na vasta maioria dos cenários, ele ativamente prejudica suas chances de pontuar em volume. O dado puramente estatístico pegou aquela intuição romântica de fabricar uma corrida e jogou pela janela. Mas olha, eu acho que a visualização mais extrema dessa ditadura matemática está sem dúvida nenhuma nas quadras de basquete. A erradicação do arremesso de meia distância. Sim. É bizarro assistir um jogo hoje em dia. A geometria da quadra foi dividida basicamente em duas zonas de utilidade, o garrafão ali perto da cesta e a linha de 3 pontos. O espaço entre os dois virou um deserto estatístico absoluto. E a justificativa para isso é pura probabilidade de valor esperado. Que é o tal do EV, certo? Isso. O cálculo do valor esperado dita o comportamento ofensivo moderno inteiro. Fazendo a conta rápida, um arremesso de 3 pontos tem um valor inerente 50% maior que um arremesso de 2. Isso significa que um jogador que acerta 33% dos seus arremessos lá do perímetro gera exatamente o mesmo número de pontos ao longo de 100 posses de bola que o jogador que acerta 50% dos seus arremessos longos de 2 pontos. Nossa, a diferença de aproveitamento exigida é gigante. E como a taxa de acerto no basquete de elite para arremessos de meia distância raramente passa da casa dos 45%, matematicamente a tentativa vira um desperdício de posse de bola. Então as equipes focam em layups nas bandejas, que oferecem uma eficiência absurda, geralmente acima de 60% ou 70%, ou disparam lá do perímetro. Eles simplesmente cortaram o meio termo. Cortaram. Mas, sabe, lendo sobre essa polarização toda, me parece que existe uma fluidez que os críticos dos dados costumam ignorar. Porque a matemática não é cega ao tempo, né? Se restam, apenas 3 segundos no relógio de posse, o valor daquele arremesso de meia distância, que antes era ineficiente, deve disparar, certo? Com certeza, você tocou num ponto crucial. O contexto temporal altera o denominador de toda essa equação. O modelo preditivo que condena o arremesso de meia distância assume um relógio de posse completo, onde a equipe tem tempo para rodar a bola e encontrar uma tentativa de alto valor esperado. Ah, então a métrica muda se o tempo está acabando. Totalmente. Quando o relógio se aproxima do zero, a alternativa a um arremesso de meia distância contestado não é mais uma bandeja livre. A alternativa passa a ser uma violação do cronômetro. Que tem valor esperado zero. Absolutamente zero. Então, a inteligência analítica de elite não proíbe a jogada de forma cega. Ela ensina os atletas a reconhecerem em qual milissegundo o valor de uma ação que seria péssima se torna subitamente a melhor opção viável. É quase como se o basquete tivesse virado um jogo de contar cartas no blackjack de um cassino, sabe? Onde você só aposta nas maiores probabilidades. Eu fico pensando, onde fica a arte do jogo nisso tudo? É a crítica de muita gente. Mas essa adaptação instantânea não se limita ao basquete não, viu? Os nossos materiais mostram o hóquei, o tênis e o futebol mapeando cada centímetro dos seus espaços de jogo. Eles atribuem valores dinâmicos para cada passe ou chute, tudo baseado na densidade da defesa e no ângulo de ataque. E isso exige muito do corpo, né? Porque focar inteiramente em movimentos de altíssima eficiência e repetir isso à exaustão, exigindo uma tomada de decisão quase sobre-humana, cobra um pedágio físico brutal dos atletas. Sem dúvida. O que acaba forçando uma evolução natural, pelo que vi. A matemática do placar precisou dar um passo além e começar a calcular a matemática do corpo humano. Exato. Essa transição aí marca a entrada pesada do aprendizado de máquina, o machine learning, e da análise biomecânica de vídeo no esporte. A coleta de dados não se importa mais apenas com o trajeto da bola, então? Nem um pouco. Agora ela disseca o esqueleto de quem está manipulando a bola. Câmeras de altíssima frequência nos estádios e nos centros de treinamento hoje em dia sobrepõem uma malha digital sobre as articulações dos atletas em tempo real. O nível de detalhe é, honestamente, assustador. Nós estamos falando de algoritmos que rastreiam a cadeia cinética de um movimento inteiro. Sim,
cada micromovimento. O exemplo do tênis me chamou a atenção. Se um tenista vai sacar, o software não mede só a velocidade da raquete. Ele mede a transferência de energia que começa lá no tornozelo, sobe pela rotação do quadril, passa pela torção do tronco e termina no ombro. E o propósito disso vai muito além de apenas bater na bola com mais força, né? Pois é. Se o sistema mapeia o estresse articular dessa forma, o foco primário tem que ser a prevenção de rupturas antes que elas sequer aconteçam. E é exatamente isso. A preservação do capital físico humano é o grande motor dessa tecnologia hoje. Vamos pegar o caso do beisebol. A força aplicada no ligamento colateral ulnar do cotovelo de um arremessador atinge em cada lançamento quase o limite máximo que o tecido biológico consegue suportar antes de rasgar. Nossa, é um limite físico do corpo humano. Literalmente. Então, a análise de vídeo rastreia o ângulo de liberação do braço a cada arremesso. Se uma fadiga que é totalmente invisível ao olho nu faz o cotovelo do atleta cair, sei lá, 2 ou 3 graus ao longo de algumas semanas, o algoritmo detecta a anomalia. Exato. Ele cruza esse desvio de postura com aumento exponencial dos vetores de estresse lá naquele ligamento e emite um alerta. Ele avisa a equipe de que uma lesão grave é iminente. O que redefine completamente a forma como o treinamento funciona. Não é mais só colocar gelo e descanso depois do jogo. É uma intervenção cirúrgica na mecânica do movimento, baseada em modelos de degradação estrutural. É medicina preventiva em tempo real. Mas olha, isso me levanta um questionamento forte sobre a natureza dessa otimização. Quando a gente refina o movimento humano buscando essa métrica ideal, exigindo ângulos articulares específicos aprovados pelo algoritmo, a individualidade fisiológica do atleta não acaba sendo esmagada em favor de uma técnica padronizada pela máquina? Se a gente está criando atletas robôs ou usando a melhor ferramenta de saúde? É uma ótima provocação, mas a otimização biomecânica precisa equilibrar esse ideal matemático com a anatomia única de cada pessoa. Impor exatamente o mesmo ângulo de quadril a 2 atletas com amplitudes articulares naturalmente diferentes não previne lesões. Pode até causar, né? Pode, na verdade, causar lesões sérias. A verdadeira aplicação desses dados não é criar um molde único para todo mundo, mas encontrar a zona de máxima eficiência sustentável dentro da estrutura de cada indivíduo. Entendi. É sobre prolongar carreiras identificando pequenas falhas na absorção de impacto. Coisas que o olho humano de um preparador físico, por melhor que ele seja, não tem a capacidade de processar a 300 quadros por segundo. E é aqui que entra o ponto de fricção que os nossos documentos exploram de uma forma brilhante e que eu acho a parte mais legal dessa imersão. Porque olhar para essa malha digital do esqueleto, ajustar 2 graus no cotovelo de um atleta, ou calcular o valor esperado de um arremesso no conforto de uma sala de servidores com ar-condicionado é um ambiente estéreo, né? Muito fácil. A teoria funciona maravilhosamente bem até a bola rolar e o cronômetro disparar. É lá no banco de reservas, imerso no barulho ensurdecedor de milhares de torcedores, que a planilha sofre o seu verdadeiro teste de fogo. Com certeza. O abismo entre a análise laboratorial e a aplicação prática é o maior desafio do esporte moderno contemporâneo. A carga cognitiva exigida para processar esses dados empíricos no calor do momento é simplesmente extraordinária. É muita coisa na cabeça do técnico. Quem analisa o jogo de fora com o benefício do replay em câmera lenta e um copo de água na mão perde completamente a perspectiva da compressão do tempo. E para materializar essa compressão do tempo para o pessoal que está acompanhando a gente, o exemplo do softball universitário, o Fast Pitch Softball, que é bem detalhado nas fontes, é perfeito. É um cenário de claustrofobia temporal absoluta. É sufocante. Sim, o intervalo entre o momento em que um rebatedor sai e o próximo entra no plate é de cerca de 20 segundos. E uma vez que a bola está viva no jogo, há apenas 10 segundos entre um arremesso e outro. E nesses 10 segundos, vamos ser francos, é humanamente impossível abrir um laptop, consultar um modelo de regressão e deliberar com calma sobre a melhor estratégia. A decisão precisa ser quase um reflexo condicionado. Com 10 ou 20 segundos no relógio e uma enciclopédia de variáveis para processar, como o técnico não entra em colapso?
A planilha não se torna inútil quando a pressão de decidir em frações de segundo atinge o pico. Pensa bem, imagina o final de uma partida eliminatória. Um corredor na base, placar apertadíssimo. O fluxo de informações que o banco de reservas precisa processar instantaneamente é colossal. Sim, e vamos desmembrar esse fluxo de processamento mental porque ele é fascinante. O primeiro filtro que o técnico tem que aplicar é o contexto do placar. A equipe precisa de múltiplas corridas ou apenas de uma para empatar. Que muda tudo, né? Muda tudo. Isso dita imediatamente se a matriz a ser usada na cabeça dele é a de expectativa de corridas ou a de frequência de corridas. E antes mesmo dessa decisão ser processada, entra a avaliação contínua do próprio arremessador. Através daquela métrica de TTOP. Exatamente. A penalidade de vezes passando pela ordem, o TTOP, é um dos conceitos analíticos mais cruciais que os dados desvendaram nos últimos anos. Estatisticamente, a eficácia de um arremessador cai vertiginosamente na terceira vez que ele enfrenta a mesma ordem de rebatedores em uma partida. Por causa do cansaço físico. O mecanismo que explica isso é duplo, na verdade. Tem o fator da fadiga física, claro, onde a taxa de giro da bola e a velocidade caem marginalmente. Mas há, acima de tudo, a familiaridade visual. Ah, o rebatedor já viu o movimento dele. Isso. O rebatedor já viu o ponto de soltura da bola daquele adversário 2 vezes. O cérebro do rebatedor já mapeou o túnel de arremesso. A vantagem do arremessador desaparece. Então, naqueles 20 segundos angustiantes, quem está no comando precisa calcular o arremessador chegou no limite do TTOP. Mas não para por aí, né? Não mesmo. Tem que pensar como está a eficácia dele especificamente no dia de hoje contra rebatedores canhotos em comparação aos destros. O desgaste dele compensa a entrada de um arremessador reserva que está lá no aquecimento, no bullpen? E tem mais. Se a troca for feita, qual é a taxa de sucesso daquele próximo rebatedor adversário contra o tipo específico de bola de curva que esse seu arremessador reserva costuma lançar? Nossa. Adicione a isso a possibilidade do outro time colocar um pinch hit, sabe? Um rebatedor substituto saindo do banco que também carrega o seu próprio conjunto de probabilidades contra o seu arremessador atual. É um quebra-cabeça multidimensional que sofre mutações a cada lançamento. A impressão que dá é que a planilha deveria entrar em colapso sob o peso desse estresse cognitivo. Como é que o cérebro humano não entra em pane, tentando rodar esse software mental com o relógio correndo na casa dos 10 segundos? A resposta, felizmente, está no preparo exaustivo que antecede o apito inicial. A sobrevivência do técnico nesse ambiente depende da internalização daquela matemática pesada. Ah, o dever de casa. Exato. Os dados são usados massivamente na terça, na quarta e na quinta-feira, durante os treinos para definir rotações, construir escalações ideais e mapear as tendências dos adversários. Quando chega o momento do jogo, o cruzamento daquelas dezenas de variáveis não é feito do zero, entende? Já virou um atalho mental. Perfeito. Ele já se tornou um sistema de heurísticas, atalhos ancorados no estudo prévio. A planilha se torna basicamente memória muscular para o cérebro. Ainda assim, mesmo com toda essa preparação absurda, o fato inegável é que a execução em tempo real é caótica. A perfeição probabilística muitas vezes resulta em fracasso prático lá no campo. E isso, para mim, nos conduz ao aspecto mais perverso de toda essa revolução analítica. A forma como julgamos os resultados. Exatamente. A forma como julgamos o sucesso e o fracasso no ambiente hiperinformado de hoje. Esse fenômeno cognitivo é amplamente documentado na psicologia, inclusive. É o famoso viés de retrospectiva. Em inglês chamam de hindsight bias. É a armadilha de julgar pelo final da história, né? Sim, é a tendência implacável do nosso cérebro de avaliar a qualidade de uma decisão única e exclusivamente com base no resultado final que ela produziu. A gente esquece de analisar o processo lógico que gerou a escolha sob condições de incerteza. Isso me lembra muito uma partida de pôquer de alto nível. Um jogador calcula as probabilidades matemáticas do baralho e decide colocar todas as suas fichas na mesa sabendo que tem, tipo, 95% de chance de vencer a mão. O raciocínio matemático é absolutamente perfeito. O processo decisório é irretocável. Mas aí, a última carta virada na mesa, o temido River, é exatamente a única carta milagrosa de 5% que dá a vitória ao adversário. O jogador
perde tudo. E a multidão ao redor não aplaude o cálculo brilhante que ele fez. Eles imediatamente o rotulam como um péssimo jogador de pôquer por ter perdido as fichas. Nossa, essa analogia ilustra precisamente o calvário de quem precisa gerenciar risco no esporte moderno. Se um modelo preditivo lá do time estabelece que arriscar uma jogada específica tem 85% de probabilidade de resultar em pontos, a decisão correta a longo prazo, em 100 de 100 vezes, é executar essa jogada. Sem pestanejar. Sem pestanejar. Mas, se no momento de execução o atleta escorrega num pedaço de grama úmida, ou se a bola escapa por causa de 1 milímetro de suor na mão dele, a jogada falha. No dia seguinte, a narrativa pública, a imprensa, a torcida, ignoram completamente que a decisão maximizou a chance de vitória. Eles focam inteiramente em exigir a demissão de quem apertou o botão. A cabeça do técnico vai a prêmio, o que mostra que o esporte, no fundo, continua resistente a ser resolvido como um simples quebra-cabeça matemático de soma zero. A análise de dados é muito frequentemente mal interpretada, né? Especialmente por quem assiste de fora como se fosse uma bola de cristal capaz de garantir o futuro. Quando, na verdade, os nossos documentos mostram que ela atua muito mais como uma complexa matriz de mitigação de risco. Sim, ela gerencia o risco, não apaga o risco. Os modelos calculam o caminho mais provável, eles constroem um mapa lindo e detalhado, mas eles não controlam a topografia acidentada da realidade do jogo. E essa limitação intrínseca da ciência de dados é exatamente onde o elemento humano prova o seu valor insubstituível. Porque o modelo estatístico, por mais brilhante que seja, não consegue quantificar perfeitamente o impacto de um vestiário fraturado, por exemplo. Ou a questão emocional do jogador, né? Claro. Como um computador mede a perda de confiança de um atleta que errou as últimas 5 tentativas? Ou a intimidação gerada por 90 mil pessoas gritando a plenos pulmões no estádio visitante? A arte de liderar no esporte de elite hoje é justamente a capacidade de ler o que o algoritmo sugere e ter a sensibilidade empírica para saber quando ignorá-lo. Entender que a emoção suplantou a probabilidade ali na hora. Exato. Como tentar jogar xadrez numa montanha-russa, em movimento. Você pode fazer a jogada matematicamente perfeita, mas uma rajada de vento pode estragar tudo. A análise de dados não resolve o jogo. Ela só te dá um cinto de segurança melhor, certo? E existe aquela variável final, aquele ruído incalculável no sistema que nenhum poder de processamento conseguiu ou conseguirá domar, a pura e simples sorte. O elemento mais caótico de todos. É o vento que muda de direção na fração de segundo em que a bola está no ar. É o kick irregular da bola na base da trave. É a aceitação desse acaso que valida a beleza da disputa. Para ser bem sincera, se um sistema alcançasse a clara evidência absoluta e prevesse 100% dos resultados, o propósito do esporte deixaria de existir. Concordo plenamente. O fascínio magnético de assistir a uma competição esportiva reside primariamente na margem de erro. Os modelos mais sofisticados do mundo podem inclinar a balança e oferecer vantagens microscópicas cruciais, que, olha, definem dinastias inteiras, mas eles não blindam o jogo contra a fragilidade humana. E ainda bem, né? Pois é, quando as máquinas calculam tudo e a execução falha, a falha se torna o próprio espetáculo. Mas, sabe, trazendo isso para quem está nos ouvindo, essa dissonância entre o processo perfeito e o resultado caótico não é um fenômeno restrito às 4 linhas do campo. A relevância dessa dinâmica traduz-se de maneira muito visceral para o nosso ambiente corporativo e para os desafios do dia a dia. Ah, sem dúvida. O esporte é só o microcosmo mais visível disso. Exato. Todos os dias, em escritórios ou no planejamento da nossa vida pessoal, decisões são tomadas com base no que se consideram serem os melhores dados disponíveis, tentando prever o comportamento do mercado ou a estabilidade de um investimento. E da mesma forma que o técnico sofre suando no banco de reservas, o mundo profissional está totalmente saturado pelo viés de retrospectiva. Pensa num cenário onde um projeto extenso é planejado na sua empresa.
Ele está embasado em meses de pesquisas de mercado e projeções sólidas de crescimento. Um plano perfeito no papel. Sim, a decisão de lançá-lo é matematicamente correta. Mas aí, se o projeto fracassa devido a um colapso repentino na cadeia global de suprimentos ou a uma mudança abrupta e imprevisível na regulação do setor. Que seria o equivalente corporativo de um kick estranho da bola. Exatamente isso. Os comitês e as diretorias raramente absolvem os responsáveis elogiando o rigor da análise original, né? O processo impecável é enterrado pelo resultado negativo. A pressão de cruzar dezenas de variáveis e entregar uma resposta perfeita num ambiente super instável é universal. A única diferença substancial, acho, é que o fracasso de um planejamento financeiro nosso ou de uma estratégia de marketing raramente é dissecado em tempo real por comentaristas de televisão e milhões de críticos furiosos nas redes sociais. Uma vantagem considerável, diga-se de passagem. Sem dúvida. Mas assim, ao chegar ao final da análise de todos esses recortes técnicos sobre a influência da matemática extrema na maneira como o jogo moderno se comporta, me surge uma reflexão sobre o futuro dessa otimização infinita. Aonde isso vai parar? Nós vimos que o valor esperado erradicou o arremesso de meia distância no basquete e que a matriz de expectativas quase extinguiu o roubo de base no beisebol. A ciência está resolvendo a eficiência do esporte de forma inquestionável. E os sistemas de rastreamento de vídeo e inteligência artificial continuarão a encontrar falhas invisíveis para otimizar ainda mais o movimento humano e a probabilidade de acerto. A curva de aprendizado da máquina não tem um teto aparente. O que nos deixa com um pensamento final meio provocativo para quem está nos ouvindo. Se os algoritmos continuarem evoluindo a esse ritmo, ditando as maneiras absolutas e negociáveis de se atingir a máxima eficiência em cada modalidade, a homogeneização tática vai ser inevitável. Todos jogando do mesmo jeito. Exato. Quando todos os times jogarem exatamente da mesma forma preditiva, focados apenas nas ações de maior probabilidade chanceladas por computadores, será que as grandes ligas esportivas globais se verão forçadas a intervir? É uma possibilidade bem real. Terão elas que alterar artificialmente as regras fundamentais dos seus esportes, tipo mudando as dimensões das quadras, o valor dos pontos ou o tempo de posse, apenas para quebrar a matemática e forçar a imprevisibilidade, o entretenimento de volta ao jogo? Fica aí a reflexão para a nossa audiência. Pois é. Quando a busca pela perfeição científica ameaça transformar o caos maravilhoso do esporte numa rotina previsível de planilhas, reescrever as leis do ambiente pode ser a única maneira de salvar o jogo da sua própria evolução. Afinal, ninguém se reúne em frente a uma tela ou enche um estádio sob chuva para ver probabilidades se confirmarem sem esforço nenhum. Nós queremos ver a ciência entrar em conflito direto com o suor, o desespero e a genialidade humana de frações de segundo. E é exatamente essa tensão insolúvel que garante que o esporte nunca deixará de ser fascinante.